Fala aí, meu povo, graça e paz. Eu sou o Márcio, vocês já devem me conhecer, leigo por pouco tempo. Então, diz aí, quais foram as primeiras pessoas que visitaram Jesus quando ele nasceu? Vou facilitar. Os 3 pastores, é isso mesmo. Você deve ter pensado dos 3 reis magos, né? Reis magos, a gente vai conversar sobre essa história aí mais na frente, se são reis mesmo, são magos, então deixa isso lá pra frente. Agora nós vamos falar dos pastores de ovelhas que foram visitar Jesus. Mas como eles sabiam que Jesus tinha nascido? Fala pra mim. Será que alguém postou alguma coisa na rede social da época? Então vamos conferir junto essa história. Vem comigo. Então, naquele tempo, Deus continuou a revelar as notícias a respeito do seu filho Jesus, né? Vamos dar uma pausa aqui, que no último vídeo, né, o nascimento de Jesus, vocês viram que eu estava fazendo uma plantação, um cultivo ali. Hoje eu estou pegando calcário, né, como vocês podem estar acompanhando aí, para poder primeiro vou retirar as pedras, né, porque as pedras lá do nosso campo na fazenda podem estragar o maquinário, e depois eu vou passar calcário aí, calcarear a terra para poder fazer um bom plantio aí e ter uma boa produtividade. Enquanto a gente faz isso, a gente vai falar do Deus que foi revelar a notícia a respeito do seu filho, né? Mas não aqueles a quem a gente pode esperar. As primeiras pessoas que receberam a notícia de que Jesus tinha nascido foi nada mais nada menos do que pastores de ovelhas, simples pastores de ovelhas. Lucas registra que o nascimento de Jesus foi anunciado a esses pastores lá no campo. Eles estavam no trabalho. Esses podem ter sido os pastores que forneciam os cordeiros para os sacrifícios do templo, que eram realizados pelo perdão dos pecados. Olha que interessante, naquele mesmo estado, lá perto de onde Jesus tinha nascido, tinham uns pastores no campo e guardavam seu rebanho lá pelas madrugadas. E a Bíblia diz assim: e um anjo do Senhor vem sobre eles, acima deles, né, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Aqui a gente pode perceber uma coisa, né? Todas as vezes que a glória do Senhor cerca, que os anjos aparecem com a glória do Senhor, as pessoas têm muito temor. Mas por que isso acontece, né? Aqui eu vou botar uma curiosidade, né? O que eu penso, né? E que eu já ouvi também outros pastores, teólogos falarem. Que quando a gente está diante da glória do Senhor, a gente olha como se a gente estivesse olhando para um espelho. A gente consegue ver, enxergar quão pequeno nós somos. A gente consegue olhar para dentro de nós e ver o quão pecadores nós somos. Então eu acho que quando a glória do Senhor está ali, né, como lá no Antigo Testamento, a gente tem alguns exemplos, como Moisés lá na sarça ardente. O que ele fez? Primeira coisa que ele falou que ele pensou não, eu sou impuro, eu tô aqui e tal. E Isaías, ele fala também, eu sou impuro e tudo, sabe, eu não sou digno. Por quê? Porque quando a gente está diante da glória do Senhor, a gente se olha como se fosse um espelho mostrando o que existe dentro de nós. E dentro de nós não existe nada que possa ser aproveitado, a verdade é essa, né? Então, aqui a Bíblia fala mais uma vez, né? A glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E aí os pastores ficaram com medo, claro, mas logo ficaram alegres quando souberam que o anjo veio anunciar. Vamos continuar com a história, vamos lá. O anjo diz: não tenha medo, porque eu venho trazer novidades de grande alegria, que será para a galera toda. Porque na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, a primeira coisa que o anjo fala quando vê que eles estão com grande temor é: não tema, não tenha medo. Não fica com medo não, meu amigo. Fica com medo não, que a gente veio aqui só trazer uma notícia. Só trazer um zap, trazer um Facebook, e não é fake news não. A gente veio trazer a novidade de grande alegria, que é para vocês contarem para a galera toda, sabe? Divulgar nas principais redes sociais, compartilhar. Já aproveita e deixa o seu like aí. E aproveita isso, o anjo veio trazer novidade, eu tô trazendo novidade para vocês. Já larga o like aí, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhum pedacinho dessa história de Jesus. Então vamos lá.
E aí o anjo chega para eles e fala assim, ó, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha que notícia boa. Imagina se chega no dia de hoje, alguém fala assim, nasceu hoje aquele que vai salvar. Nasceu hoje, cara, fica tranquilo aí. Vai te salvar aí, sabe? Que você tá se sentindo meio perdido. Então, hoje nasceu esse cara que vai te salvar. Imagina, o maior evento da história, literalmente, tinha acabado de acontecer. Tão grande que o tempo separa como antes de Cristo e depois de Cristo. Aí tem uma questão aí do calendário, que não é exatamente no dia que Jesus nasceu, é o ano 0, mas essa questão a gente pode trazer como curiosidade num outro momento. Então o Messias tinha nascido. Durante séculos os judeus esperavam por isso, e quando acontece finalmente, quem tem exclusividade em divulgar a informação em primeira mão são os humildes pastores. Eles não chamaram a Globo, eles não chamaram as principais mídias, eles não chamaram o Facebook, o Mark Zuckerberg, eles não chamaram essa galera, ninguém desses aí não. Eles foram lá em humildes pastores e chamaram eles. É importante entender que a boa notícia a respeito de Jesus é que ele veio para todos, incluindo os simples e comuns, porque era comum pensar naquela época que o rei dos judeus, o senhor dos senhores, seria alguém muito rico, que viria de uma família muito rica, milionária, alguém com muito poder visível, né? Inclusive poder militar, porque eles esperavam que quem salvaria o povo, salvaria das garras dos romanos, salvaria das mãos dos grandes líderes romanos da época. E de repente aparece um humilde menininho de uma manjedoura, além de nascer na total humildade de uma família super pobre, ainda Deus, que é o pai dele, vai anunciar primeiramente para quem? Vai anunciar primeiramente para os pastores de ovelha, lá no campo. Então, aí já é uma prova de que ele veio sem distinção social, sem distinção de dinheiro, de riqueza, sem distinção de pessoa. Ele veio para todos, incluindo simples, comuns, miseráveis, pecadores, de todos os tipos. E a gente vai ver isso com um exemplo de Jesus na trajetória dele. E ainda tem mais. O anjo diz assim: vou dar um sinal sinistro para vocês. Vocês vão achar um menino coberto por panos e deitado em uma manjedoura. Olha só, o anjo chega e fala que o Salvador chegou. Aí fala que o menino está numa manjedoura deitado com panos. Nesse mesmo instante, acontece uma parada surreal. Parece uma multidão de exércitos celestiais junto com o anjo, louvando a Deus, dizendo, tipo um cinema, sabe? Imagina que lá no meio do pasto, onde estão as ovelhas, os pastores estão lá cuidando, aparece o anjo, que já é meio sinistro, né? Já é uma parada esquisita, né? Diferentão. E aí aparece um exército celestial junto com o anjo, louvando a Deus, dizendo, tipo um cinema lá, aquele telão. Imagino que o som, caraca, não era 7.1, 9.1, nada, era um som, sabe, parece que tá lá dentro da tua cabeça, usando todos os recursos que você tem no cérebro, né, de som para poder, deve ter sido uma coisa assim, absurda. E eles falavam assim, glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha que louvor maravilhoso que esses anjos estavam entoando. E os pastores estavam presenciando isso naquele momento. Aqui eu fiquei meio parado aqui, que eu tô soltando as pedrinhas lá. Deu ruim aí, começou a chover. Vamos ver aí o que eu vou fazer aqui no campo. Mas vamos continuar. Para catar pedra não tem que ter medo de chuva não. E aí, alguns dos judeus estavam esperando um Salvador que os livrasse do controle romano, como eu tinha dito. Outros esperavam que o Cristo os livrasse dos males físicos. Mas Jesus, enquanto curava as doenças deles, estabelecia um reino espiritual, os livrou do pecado. Mas eu estou adiantando a história. Vamos voltar um pouquinho aos pastores. Então eles falam assim, então quando o anjo foi embora, com toda aquela apresentação do céu, os pastores olham e dizem, vamos até Belém, que não é o do Pará, né, por acaso.
É claro. para ver como aconteceu essa história que o Senhor nos contou. E a palavra diz que eles foram com muita pressa. Eu também iria, o que você acha? Você não iria não? Imagina, depois de saber disso tudo, você não ia sair correndo? Eu não ia nem deixar a ovelha com ninguém. Deus ia cuidar das ovelhas lá, não ia nem pegar água, nada, mochila com meu notebook, com nada. Eu ia sair correndo, largar tudo, celular para trás. Glória a Deus, glória a Deus. E ó, correr para ver Jesus se fosse nos dias de hoje. E chegando lá, eles encontraram Maria, José e o menino deixado na manjedoura. Importante frisar que aqui a Bíblia não fala o nome ainda, que o menino era Jesus, porque na tradição da época, a gente vai ver isso no próximo vídeo, fica ligado, não perca. Na tradição da época, só dava o nome depois que o menino era apresentado, né? Naquele momento que o menino era apresentado no templo. E esse momento nós ainda vamos colocar lá e mostrar para você aí, um pouco mais para frente. Quando viram um menino, os pastores, quando eles viram o menino, contaram tudo o que tinha acontecido para eles, e todos por perto. Então, se a Bíblia fala que estavam todos por perto, é que tinha mais gente lá. Então, assim, devia estar José, Maria, o menino, os dois pastores. De repente, o pessoal lá daqui, eles estavam, lembra que eles estavam tipo numa pousada? Com os donos da pousada, né? As pessoas que ficaram sabendo ali da pousada, ó, nasceu um bebê, eles nem sabiam que era o Salvador e tal. Nasceu um bebezinho aqui, vamos lá ver, entendeu? Se tu tá numa pousada, sabe que nasceu um bebê lá dentro da pousada, tu vai querer ver o menininho, né? Fofinho e tal, se tem cara de joelho ou não, né? Mas Jesus, né? E aí, todos ficaram maravilhados com o que os pastores diziam. Então, ali naquele momento, quem estava presente ficou sabendo que aquele menininho não era só um menininho, se tinha cara de joelho ou não. Ele era nada mais, nada menos do que o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Maria guardava tudo que estava acontecendo em seu coração. E os pastores voltaram louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. E acredito eu, contando para geral que passava no caminho. O que tu acha? Imagina, você tem em primeira mão uma notícia dessa. Quando você volta lá pro teu trabalho lá, você largou o trabalho, tá rolando lá. Você volta pro teu trabalho, tu não vai sair contando para todo mundo que tá no meio do caminho? Claro que vai. Não vem me dizer que não. Tu já conta aí notícias que são muito menos importantes. Imagina uma notícia dessa. Ó, chegou o Salvador, o Cristo. E aí os pastores desempenhavam um papel importante no mundo de Israel. Aí eu vou falar um pouco de curiosidade sobre os pastores. O trabalho dos pastores era encontrar pasto e água para as ovelhas e protegê-las dos animais selvagens e tratar das suas doenças inferidas. Então o pastor, ele fazia tudo, era um pai das ovelhas. Ele buscava alimentação, cuidava das feridas, encontrava pasto, lugar para elas dormirem, afastava os animais selvagens, porque a gente vê aí nos filmes das raposas, chegou ali perto das ovelhas e tal, aquela questão toda. Então, o que o pastor fazia? Ele dava conta disso tudo. Por isso que o pastor é um exemplo ideal para mostrar o que os pastores hoje nas nossas igrejas têm que fazer com o povo. Os pastores hoje da nossa igreja têm que fazer esse papel, proteger, cuidar, tratar das feridas, não só feridas físicas, mas feridas emocionais do povo, entendeu? Cuidar da onde as pessoas vivem. Então, assim, não era uma vida fácil naquela época e nem hoje. E eles, naquela época, eles tinham que passar longas horas expostos ao tempo. Faça sol ou faça chuva. Eles tinham que ficar lá cuidando das ovelhas. Eles não podiam largar as ovelhas lá um minutinho. Porque senão podia vir um predador, uma raposa, ou sei lá quais eram os predadores lá. Naquele momento que eles saíam, acontecia alguma coisa. Então eles não podiam, não era uma vida fácil, como dos nossos pastores hoje das nossas igrejas entendeu? Aí eu não tô entrando nesse mérito de pastores que não merecem essa analogia. Não tô entrando no mérito de pastores que olham para as pessoas como um caixa eletrônico.
Não estou entrando no mérito de pastores que se aproveitam do emocional das pessoas. Não estou entrando no mérito de sensacionalistas. Estou falando dos verdadeiros pastores. Aqueles pastores que são muitos, existem aos montes e graças a Deus são a maioria e que cuidam realmente das suas ovelhas, tá? E aí o anjo aparecer primeiro para esses pastores foi especialmente apropriado, uma vez que Davi, anos atrás, o famoso antepassado de Jesus, séculos antes havia cuidado das ovelhas de sua família nesses mesmos campos, perto de Belém. É isso mesmo, quando Davi foi chamado, a Bíblia diz que ele estava lá apacentando as ovelhas. E os pastos que o Davi apacentavam era aí por perto. Então olha só, além de Davi ter sido o grande homem que foi, né? Um homem segundo o coração de Deus, um antepassado de Jesus, e ele apacentava ovelha aí perto da onde o anjo apareceu para esses pastores que foram ver Jesus. Jesus foi uma boa notícia para todas as pessoas, sem distinção, e não apenas para aqueles que já eram privilegiados de riqueza e poder. Então, fica a mensagem aí, que Jesus, já desde o nascimento, Deus, que era o Pai, que foi quem, junto com Jesus e o Espírito Santo, né, em sua trindade, foi quem criou esse plano de redenção, que mandou o seu único filho para nos salvar, para nos livrar do pecado, para perdoar os pecados, para que a gente pudesse se aproximar dele, sabe? Ele mandou o seu filho para perdão dos pecados e ele mandou de uma forma humilde. E não só para quem tinha riqueza e poder, ele se colocou acessível a todos. Deus, em forma de homem, era acessível. E nos dias de hoje, ele continua sendo. Mas isso é papo para outro vídeo. Beleza? Nós vamos chegar lá, tá? Então, fica essa mensagem. Desde bebezinho, Jesus era acessível a todas as pessoas, todas as criaturas, todos que queriam se achegar a eles, como humildes pastores. Tá bom? Então, nós vamos terminando aqui esse vídeo, essa história, nesse pedacinho da história. Eu espero que você já tenha largado o like aí, compartilhado com seus amigos. Se não fez, faz agora. E leia a Bíblia, honre seu pai e sua mãe, obedeça a Deus e seja muito feliz. É isso aí. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.